Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito para mais uma viagem. 2024 é o ano de celebração para um dos movimentos artísticos mais visionários que o mundo experimentou. Há 150 anos, nascia na França o Impressionismo. Para marcar o ano-chave, o Museu Orsay em Paris preparou uma retrospectiva que tem como tema central a primeira exposição da Sociedade Anônima de Pintores, Escultores e Gravuristas de 1874, onde tudo começou. Começamos nosso passeio com informação aqui do lado de fora do Museu Orsay. A fila para a estreia da exposição 1874, Inventar o Impressionismo, é imensa. O tempo está chuvoso, mas mesmo assim o público não se intimida. O impressionismo foi um movimento artístico nascido na pintura que buscava rompimento com os padrões clássicos e acadêmicos até então vigentes na segunda metade do século XIX. Traduziu-se em mais luz, cores e movimento, com gosto acentuado pelas paisagens, gênero considerado menor na época, e pelas cenas da vida cotidiana. Foi uma revolução na forma de pintar, de traduzir a realidade, e deu preferência a pinturas ao ar livre, com pinceladas mais soltas. O Orsay é um dos nossos museus preferidos de Paris. Foi inaugurado em 1986, aqui nessa antiga estação de trem. Reúne um vasto acervo de pinturas com destaque para o impressionismo, além de esculturas, artes decorativas, artes gráficas e fotografias, no período que vai entre 1848 e 1914. Estamos no térreo, onde fica boa parte das esculturas, rumo ao espaço reservado para a retrospectiva do impressionismo. O caminho trilhado por Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Paul Cézanne e Alfred Sisley tem como plano de fundo uma Paris pós-guerra. Em 1874, ainda era muito viva a memória da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871 e dos eventos violentos e dramáticos vividos durante a Comuna de Paris em 1871. A capital francesa estava em ruínas e trabalhava na sua renovação física e moral. Nessa sessão, damos um giro por imagens, inclusive grandes obras, realizadas na esteira da reforma urbana do Segundo Império para modernizar Paris. Dentre as principais realizações da Paris que estava pronta para renascer, o avanço na construção da Ópera Garnier, a 13ª sede da Ópera de Paris, uma instituição criada no século XIX sob o reinado de Luís XIV. É nesse contexto de uma Paris focada em negócios, luxo e entretenimento, em pleno processo de renovação pós-trauma, que se realiza a primeira exposição dos que mais tarde seriam chamados de pintores impressionistas. Esses artistas, em busca de mais independência em reação às recusas por parte dos salões oficiais, criaram uma sociedade anônima e encontraram um espaço próprio para mostrar e comercializar a sua arte. Emanciparam-se assim dos salões oficiais, essas grandes exposições que dominaram a vida artística, guardiões da tradição acadêmica, explica o site oficial do Museu Orsay, fonte do nosso vídeo. A antiga oficina do fotógrafo Félix Nadar, localizada no número 35 do Boulevard de Capucines, foi o endereço escolhido para a exposição que prometia vanguarda. Entre 7 e 8 cômodos, disponíveis em 2 níveis, com plena luz e servidos por elevador. A primeira exposição dos impressionistas ocorreu de 15 de abril a 15 de maio de 1874 e reuniu 31 artistas. A exposição organizada pela Sociedade Anônima, que fez emergir o impressionismo, apresentou 200 obras ao público. Dentre as criações, 10 de Berthe Morisot e Degas, 9 de Monet e 7 de Renoir, informa o site oficial do Ministério da Cultura francês, também fonte do nosso vídeo. Os expositores também apresentaram desenhos, pastéis,
gravuras, esculturas e esmaltes. Os artistas tinham idades e origens diversas, e não foi um princípio estético comum que os uniu, mas sim o desejo de expor e vender livremente. As obras que você está vendo com o Paris do Meu Jeito, nesse passeio com informação, contêm temas, técnicas e estilos variados. Esse óleo sobre tela chama-se O Velho Pescador. Foi realizado por Adolf Felix Kaus em 1873. Era um dos quadros da exposição de 1874. O portrait de Madame Edma Pontillon também estava na seleção impressionista de 1874, apesar de já ter sido exposto no Salão Oficial de 1871. É obra de Berthe Morisot e retrata sua irmã. A entrada para a exposição dos impressionistas de 1874 era paga, assim como o catálogo, e as obras consideradas bastante caras. Havia ainda a concorrência com o Salão Oficial, realizado no mesmo período. O quadro A Falésia, de Jules Breton, era uma das apostas do Salão Oficial de 1874, realizado no Palácio da Indústria e Belas Artes, na Avenida Champs-Élysées. O Salão Oficial abriu as portas em 1º de maio de 1874, 2 semanas após a exposição dos impressionistas. Vitrine da produção artística, o Salão Oficial, tema dessa sessão que estamos percorrendo, era uma gigantesca exposição oficial. Era realizado anualmente e o público se aglomerava em massa. Naquele ano foram expostas 4.000 obras, 2.000 pinturas. Essa é a Virgem, o Menino Jesus e São João Batista de Ferdinand Ambert para o Salão de 1874. Cuidadosamente selecionadas por um júri designado pelo Departamento de Belas Artes, eram milhares de obras, preferencialmente sobre temas históricos, religiosos ou mitológicos. O quadro A Lição de Leitura, realizado por Adelaide Salles Wagner, estava entre os participantes do Salão de 1874, assim como Davi Triunfante, de Élie Delaunay, e Eros, o Cupido, de Jean-Jules Antoine Lecomte de Neuilly. Os impressionistas apostavam na diversidade dos temas e numa escolha mais selecionada, para, de certa forma, poder concorrer com o Salão Oficial. Na primeira exposição impressionista, Edgar Degas apostou no universo do balé, seus ensaios e suas nuances, como podemos observar em suas telas. Renoir, em cenas como essa, retratada no óleo sobre tela O Camarote, realizado em 1874 e considerado uma de suas principais obras. O quadro retrata uma mulher e um homem em um camarote de teatro. Os próximos 2 quadros, A Dançarina e A Parisiense, também de Renoir, estrearam na Exposição dos Impressionistas de 1874, que atraiu aproximadamente 3.500 visitantes, como já dissemos. Segundo informações do Museu Orsay, apenas algumas pinturas de Renoir, Sisley, Monet e Cézanne encontraram compradores na época. Os impressionistas investiram em temas do tempo presente. O pintor Claude Monet, considerado um dos pais do impressionismo, realizou esse quadro, Boulevard des Capucines, em 1874. Auguste-Louis Mariottin, a escultura Jovem Menina com o Vaso, exposta em versão argila na antiga oficina do fotógrafo Nadar. Ala dedicada às aquarelas, gravuras, desenhos e pastéis que compuseram o catálogo da primeira exposição dos impressionistas em Paris. Aliás, nessa primeira exposição, os artistas que buscavam o novo ainda não eram chamados de impressionistas.
apesar de a expressão ter sido usada pejorativamente em 1872 pelo jornalista Louis Leroy para criticar o quadro Impressão Nascer do Sol, realizado por Claude Monet e que veremos ao final do nosso vídeo. O termo impressionismo se consolidou no início do século XX. Em 1874, a exposição era um evento da então Sociedade Anônima dos Pintores, Escultores e Gravuristas. Busto em mármore representa o pintor Jean-Auguste Dominique Ingres e foi criado também por Auguste Louis-Marie Autain. Aqui vemos um exemplar de 1874 do catálogo da primeira exposição dos impressionistas, com anotações manuscritas e sem qualquer menção ao termo impressionismo, como já esclarecemos. Óleo sobre tela Sarpedão, realizado por Henri Lévy em 1874, ano do Salão Oficial e da Exposição dos Impressionistas. A obra, hoje acervo do Museu Orsay, foi exposta no Salão de 1874 e comprada pelo Estado francês no mesmo ano. Lévy, conhecido por suas decorações no Hôtel de Ville e Panteão de Paris, se inspira em Ilíada, épico da antiga Grécia atribuído a Homero. Um crítico da época viu na cena mitológica uma relação com a Guerra Franco-Prussiana de 1870, o que reativou assim a memória coletiva. Essa seção tem como gancho as convergências entre a primeira exposição dos impressionistas e o Salão Oficial de 1874. Nem tudo era antagonismo. O salão, assim como o evento organizado pela Sociedade Anônima, também exibiu obras que ofereciam uma certa visão do presente. A vida moderna foi tema comum: industrialização, globalização e urbanização. Paisagens e temas ligados ao campo ganharam espaço nos dois mundos, diferentes na sua forma de organização e visão da arte. Esse quadro, Em Meio ao Trigo, de Giuseppe Nicis, foi exposto no Salão de 1874. Esse outro, por exemplo, foi recusado pelo Salão Oficial. O óleo sobre tela exposto só em 1879, após alterações, chama-se Um Camarote com Italianos, e foi pintado por Eva Gonzalez, aluna de Edouard Manet. Ela pintou o quadro na mesma época que o Camarote, de Renoir, que já mostramos. Flores e Vários Objetos, quadro pintado por Henri Fantin Latour, foi exposto ao público no Salão de 1874. Latour conviveu com os impressionistas, mas preferiu apostar no Salão Oficial e não participar da exposição organizada pela Sociedade Anônima. A Lavadeira de Linho, de Jules-Émile Santin, realizado também em 1874 e visto no Salão Oficial, tem como plano de fundo as condições de trabalho na época. O óleo sobre tela de Ernest Duhay chamou a atenção durante o Salão de 1874. É um retrato em tamanho real de uma jovem com cabelos tingidos, uma prostituta. Os quadros a seguir são de Berthe Morisot. Musa de Manet, consagrou-se como a primeira mulher impressionista e foi com Monet. Renoir, Degas e Pissarro, um dos principais integrantes do grupo. Ao contrário dos colegas, vendeu poucos quadros, o que explica porque ainda é pouco representada nos museus, informa o Museu Marmottan Monet. Parada para ver as papoulas pinceladas por Claude Monet. Esse quadro foi o de número 95 da primeira exposição dos impressionistas de 1874. Monet morava em Argenteuil, 20 minutos da Gare Saint-Lazare em Paris, quando o pintou. A cidade, ao mesmo tempo que se industrializava, mantinha paisagens campestres, cenário que atraía os parisienses.
Uma escola ao ar livre foi a marca impressionista, explica o Museu Orsay. A forma de pintar rapidamente sobre o motivo, a natureza e os efeitos mutáveis da atmosfera era praticada desde finais do século XVIII. Porém, o método impressionista chamou a atenção dos críticos, porque, ao contrário dos seus antecessores, pintar ao ar livre não era apenas um exercício, uma fase preparatória, mas o centro do processo de trabalho. A importância dada à paisagem por Monet, Sisley, Pissarro, por exemplo, refletia também um gosto mais geral. Desde meados do século XIX, no salão e no mercado de arte, a paisagem afirmava-se como o gênero moderno. Charles-François Daubigny, pintor da geração anterior, presente no salão de 1874, já revitalizava uma produção de paisagens sintonizadas com a nostalgia do público. Os Campos no mês de junho é um óleo sobre tela de Daubigny e foi exposto no salão de 1874. A cena retrata um campo de papoulas na região de Valmondois, no departamento de Oise. Bercy em dezembro, pintado em 1874 por Antoine Guillemet. Vista panorâmica do rio Sena, a leste de Paris, sob uma luz fria no inverno. Se não tivesse sido exposto no salão de 1874, poderia-se dizer que se tratava de uma das obras apresentadas pelos impressionistas em sua primeira exposição. Agora, mais um quadro exposto pelos impressionistas em 1874. A Balsa da Ilha de Lodge, Porto Marly, de Alfred Sisley. O artista pintou esse óleo sobre tela em 1872, quando a inundação do Sena atingiu um nível considerado desastroso. Essa paisagem é uma das 3 encomendas feitas pelo marchand Paul Durand Ruel, que comprou cerca de 55 pinturas do artista entre 1872 e 1873. Hora de falar das outras exposições impressionistas realizadas após a exposição de 1874. Nessa ala, destaque para a terceira exposição, lançada no dia 4 de abril de 1877. O evento só foi possível graças à determinação do grupo e ao financiamento de Gustave Caillebotte, pintor e mecenas. Dentre as novidades, Claude Monet apresenta os quadros H. Saint-Lazare e os Perus nessa terceira exposição. Decepcionantes do ponto de vista comercial, as exposições anteriores de 1874 e de 1876 estabeleceram, no entanto, a ideia de que nascia um novo movimento artístico. Isso ficou claro em 1877, pela primeira vez e única vez, os artistas que expunham proclamaram-se impressionistas. Eles até publicaram um jornal com esse título, informa o Museu Orsay. A terceira exposição impressionista ocorreu num vasto apartamento parisiense localizado no número 6 da Rue Le Pelletier. Foi nela que Renoir apresentou ao público o Baile no Moulin de la Galette. Ao todo, foram expostas 245 obras de 18 artistas. Pela excepcional qualidade e primazia dada à celebração da vida moderna, a edição de 1877 permanecerá talvez a mais impressionista de todas as exposições. Seguiram-se 5 outras manifestações coletivas do grupo até 1886. Resistentes a qualquer teoria, profundamente individualistas e cada um com sua personalidade, os impressionistas inventaram novas formas de ver e pintar o mundo. Impressão, O Nascer do Sol, de Claude Monet,
óleo sobre tela realizado em 1872, é o carro-chefe da exposição 1874, Inventário Impressionismo, para celebrar os 150 anos do impressionismo. Desde os anos 1940, propriedade do Museu Marmottan Monet, o quadro chamou a atenção na primeira exposição impressionista de 1874 pelo cenário industrial e comercial, típico da modernização em curso. Monet retrata o Porto de Havre na madrugada, vista do quarto do hotel onde o artista estava hospedado em novembro de 1872, de acordo com informações do Museu Orsay. O uso da cor laranja, sobretudo, dá um toque japonês na composição, que se tornou símbolo do impressionismo, inicialmente de forma pejorativa, mas mais tarde adorada e difundida pelo espírito de vanguarda que representou. Nos despedimos do nosso passeio com informação aqui na lojinha do Museu Orsay, com souvenirs e publicações sobre a exposição que celebra os 150 anos do impressionismo. Esperamos que tenha gostado e, quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaios e passeios a pé com informações e fotos no @parisdomeujeito. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os amigos. Tchau!